Pode tomar assento. Irmãos, queria pedir que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Esses dias, eu tenho orado muito pelo projeto Discípulos, e eu quero já começar na quinta-feira, nós já vamos começar a falar muito sobre isso aqui na igreja, porque é uma necessidade de toda a igreja, amém? E hoje eu não queria pregar, hoje eu queria ter uma conversa com você. Eu vou ser o mais didático possível, amém? Para que todos entendam por que Jesus, quando veio na terra, nos deu essa ordenança de fazermos discípulos. Porque, pastor, fazer discípulo é difícil, não é? É simples. Só que o problema é que nós não queremos viver para fazer discípulos. A gente quer viver a nossa vida. O que importa o restante na vida dos outros, o problema é dele. Mas o que Jesus traz para o Evangelho é boas novas. Eu ser portador de boas novas. Só que da boca do crente, de muito crente, só sai o quê? Boas trevas, boas velhas. Ou seja, Deus não faz não, isso é história. O que Jesus quer de nós é que nós venhamos a ser portadores. No livro de Daniel, capítulo de número 12, fala assim, quão formoso é os pés dos que anunciam boas novas. Ou seja, os nossos pés, eles têm esse poder de, onde Deus vai nos levar em lugares que a gente vai ter que trazer boas novas. E hoje hoje me deu uma ideia meio doida, irmãos. Eu passei ali perto, vou contar para você. Como eu falei, eu vou ser o mais didático possível, amém? Hoje eu passei em frente a um local que eles consertam ônibus. Aí lá, eu vi um monte de ônibus lindo, cada ônibus lindo. Falei, engraçado, né? Isso eu pensando, Deus não falou nada não, tá, irmão? Eu tô falando, eu pensei na hora. Falei, engraçado, né? Lá na igreja a gente podia ter um ônibus pra gente evangelizar essa cidadezinha lá para dentro do Cafundel do Jó mesmo, lá onde Judas perdeu a bota. Desculpa, nem a bota, já foi o pé, né? Aí eu falei, poxa, igreja podia ter um ônibus, né? A gente ia fazer aqueles trabalho missionário. Pastor, mas eu te pergunto, para que adianta ter um ônibus se a gente não começou do nosso lado? Então tem muita coisa que a gente começa a confrontar, e como eu falei para você, Deus não me falou nada não, foi eu que falei, tá? Não vai ter gente falando assim, o pastor falou que a igreja vai comprar um ônibus. Não vai. Hoje, irmãos, eu vi uma Kombi, né? Aí eu falei com o vendedor assim, quanto é essa Kombi? Aí ele falou, 70 mil. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Porque a pessoa que dá 70 mil numa Kombi, ele não tem Deus na vida dele. Aí ele, que isso? Não sei o que. Eu falei, vou te contar só um pedaço da minha história. Aí ele, Kombi não é mole não. Eu falei, Você acha que se alguém ouvir essa história, dá 70 mil numa Kombi? Ele não dá não. Eu falei, que? Mas vamos lá, Marcos capítulo 3, versículo 13. Diz assim, olha. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivesse com ele e os enviasse a pregar. Eu vou parar aqui para explicar para você uma coisa. O final do versículo fala assim, para que estivessem com ele e os enviassem a pregar. Vou parar, fazer a minha primeira pausa para explicar isso aqui para você. Pastor, Jesus ele não queria discípulos
gente igual a ele para fazer a mesma coisa que ele fez. Jesus queria discípulos para que Jesus ensinasse reino para eles, evangelho para eles. Jesus queria discípulos para tratar eles. Tratar, pastor, quando a gente fala de tratamento, a gente está falando de quê? Deixa eu te explicar uma coisa sobre tratamento. Todo tratamento, ele é doloroso. Quer ver um exemplo? Se você está em tratamento médico, quem já fez algum tratamento médico e contou quantas injeções tomou? Ih, pastor, nem fala nisso, né? Pastor, porque todo tratamento para dar jeito tem que doer hoje para resolver amanhã. Quando a gente está falando de tratamento aqui na igreja também é a mesma coisa. O tratamento que Deus quer dar para nós hoje vai mexer com as nossas estruturas. Hoje vai mexer com a nossa fé, porque eu vou ser confrontado. Eu vou ser confrontado a não escolher o que eu quero que Deus faça, mas o que Ele quer que eu faça. Aí, pastor, começa a dar errado o tratamento para muita gente. Por quê? Ele não quer se sujeitar ao que Deus quer para a vida dele. Aí começa conflitos, aí começa... Não, isso não. Todo mundo já leu aquele texto de Jeremias 18, não já leu? Dispõe-te, desce à casa do oleiro, que ali te farei ouvir as minhas palavras. Esses dias eu estava estudando sobre esse texto, e eu estou estudando cada palavra. Sabe o que quer dizer oleiro no original hebraico? Quer dizer iatza, um verbo chamado iatza. Iatza quer dizer aquele que faz numa forma. Aí, se a gente for pegando, vai vir uma palavra chamada vaso. Vaso é o ietzer, é o derivado do iatza, que quer dizer aquele formado na pressão. Olha para o irmão e fala para ele assim: olha, se você quer ser vaso de Deus, olha para ele e fala assim: ó, infelizmente eu tenho que te falar isso, é pressão. Por quê, pastor? É pressão, meu irmão. Se eu quero de Deus, eu vou sofrer pressões, eu vou sofrer angústia, eu vou sofrer terríveis perseguições. Mas para quê? Para que eu seja um vaso da parte do Senhor, para que o Senhor venha, porque a Bíblia fala que existem vasos para honra e para desonra. Dentro de uma olaria tem vaso para todo jeito. Então Deus olhar para nós, Ele quer nos ver como vasos de honra e não de desonra. Deus quer nos ver como vasos escolhidos, porque vaso rachado Ele quebra e faz outro. Tem gente que fala assim, quem já viu aqui? Todo mundo já viu, né? Aquele filme Ghost. Todo mundo já viu o Ghost. Nossa, o Ghost é aquele filme que, se você não viu, você é de Marte, né, irmão? Porque na Globo ele já passou, todo ano ele já passou as 50 vezes, né? E por aí vai, o Ghost. Aí lá no Ghost tem uma parte que a mulher está fazendo um vaso, né? Não é lindo aquilo? Que argila, aquilo é tudo mentira, irmão. O vaso nessa época aqui não era desse jeito não. Era pressão mesmo, o negócio era difícil. Entendeu? Era complicado, sabe por causa de quê? Porque o vaso, para ser vaso, ele tinha que ser prensado, ele tinha que sofrer pressões. Ele primeiro passava a pressão para o barro tomar forma, depois era a pressão para o fogo. Ei, escuta bem uma coisa: Deus não me chamou na minha vida para que a minha vida seja só sorriso, só vitória, só bênção, tem luta também, tem desafios também. Só que se eu começar a olhar mais para a luta, eu desacredito da promessa. Se eu começar a olhar mais para o que, olha gente, eu estou numa luta e você não vai viver a promessa, porque a gente está com foco na luta. Vai dar errado porque eu estou na luta. Vai dar errado porque o bicho está pegando para o meu lado. Repreende essa palavra. Começa a dizer assim, ó, vai dar certo em nome de Jesus.
Pode estar caindo teto na minha cabeça, mas vai dar certo. Deus vai honrar minha fé e eu vou viver a promessa, querendo o capeta ou não, eu vou viver essa promessa. O nome do Senhor será glorificado. Pastor, mas o senhor não sabe a pressão que o diabo está fazendo para que eu desista. E eu digo para você que você vai passar mais pressões, mas não se esqueça que o oleiro está em formação na tua vida. O vaso está sendo moldado, o oleiro está trabalhando em você. Não se desespere, o oleiro tem um controle. O oleiro, irmãos, ele nunca perde o controle do vaso. O vaso é pressionado, é amassado, é jogado, é inserido água. Você não tem ideia como é que é formado um vaso. Só que o oleiro está lá. Quem tem que estar, irmão, está. Não se desespera não. Pastor, vai dar errado. Não vai, sabe por causa de quê? Ele está na frente. Se ele está na frente, meu irmão, vai dar tudo certo. Vai ser vitória. Vamos voltar para Jesus? Aí Jesus chegou para eles e mostrou para eles assim: olha, eu vou tratar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou ensinar vocês, para que vocês ensinem os outros. Só que eu quero te dizer uma coisa muito importante. Pastor, vamos ler Marcos capítulo 3, continuar? Para que estivesse com eles e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. E estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Todo o processo de discipulado de Jesus foi prático. Jesus, ele não era aquele camarada que ele só falava, ele mostrava. Havia milagres, havia sinais, havia prodígios. Aonde Jesus ia, os discípulos iam atrás. Quando chega no dia de Jesus enviar os discípulos, Jesus só sopra para eles o Espírito. Fala para eles assim: receba o Espírito Santo. Agora vocês vão em dois, vocês vão fazer a ruaça no inferno. Eles voltam maravilhados, irmãos. Jesus, a gente pintou hoje. Jesus, a gente fez, aconteceu, pegamos capeta, expulsamos, fizemos assim, assim, assado. Aí Jesus virou para ele e falou assim: olha só, não se glorie por isso, glorie pelo nome de vocês, está escrito no livro da vida. Ah, tá. Só que, olha para o teu irmão e fala para ele assim: olha para ele e fala assim: eles já tinham visto Jesus fazendo. Só para você ter ideia, até no dia da crucificação, todos eles fugiram, todos eles correram. Pastor, o discípulo nunca está totalmente tratado, nunca. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: ó, os nossos discípulos serão treinados, tratados. Olha para ele e fala assim: ó, diariamente. Por quê, pastor? Porque o discípulo ele nunca está tratado completamente, porque se tiver, Jesus já vai morrer hoje. Se Jesus olhar para mim e falar assim: meu filho, você já chegou na condição que eu queria, vem, eu vou com Jesus, aleluia. Pastor, mas por que eu não fui? Porque eu preciso melhorar muita coisa. Então, quando a gente começa a enxergar discipulado, a gente tem que começar a enxergar uma coisa que é real na nossa vida. Pastor, o que é discipulado? Quer ver um exemplo? Quem é que ensinou seu filho a comer? Levanta a mão. Deu comida na boca dele. Todo mundo ensinou? Isso é discipulado. Quem é que ensinou seu filho a andar? Levanta a mão. Pastor, eu ensinei. Isso é discipulado. Pastor, eu ensinei meu filho a colocar roupa. Quem ensinou? Tu tem filho, rapaz? Oh. Tem um outro ali que está levantando a mão. Pastor, eu ensinei meu filho a amarrar o cadarço.
Pastor, eu já ensinei meu filho a fazer outras coisas que eu tive que aprender para passar para ele. Não é assim? O reino de Deus é a mesma coisa. Quando a gente fala de discipulado, a gente daqui a pouco vai ter filho na nossa mão, que a gente vai ter que tratar dele, cuidar dele, tirar as espinhas. Eles vão falar mal da gente, mas esquenta não, sabe por causa de quê? Até Jesus foi traído, eu e você também seremos, mas quem perseverar até o fim, ganhará a vida eterna. Quando a gente fala de discipulado, a gente está falando de uma coisa prática, irmãos. Pastor, mas eu tenho que estudar a palavra, né? Eu tenho que estudar a Bíblia. Ei, como é que você está de pé hoje? Tá luta, né, mãe? Como é que você está de pé se você não estuda a palavra? Se você não ora por você? Irmãos, eu queria entender como é que tem crente de pé que ele não ora por ele, porque é uma luta terrível, né? Esses dias aqui na igreja a gente tem levantado clamores. Nossa, praticamente toda hora, sabe por causa de quê? Nós estamos em guerra. O diabo, ele quer nos destruir a todo momento, a todo instante. Pastor, ele quer me envergonhar, ele quer te envergonhar. Irmão, você não tem noção, o diabo todo dia, ele vem com uma estratégia nova. E o crente está com a arma de semana passada. Não, meu irmão, nós temos que ter a arma de hoje para lutar, para combater o diabo hoje. Por quê? Porque hoje ele se levanta, amanhã ele vem com outra estratégia, outra arma, e eu vou também ter outra arma para combater amanhã, porque amanhã eu vou dobrar meu joelho, eu vou clamar, e eu vou ver a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Por quê, pastor? Porque Deus vai me dar uma arma nova. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu na Bíblia. Josué capítulo 11, Josué capítulo 10, vou começar do 10 para chegar no 11. No capítulo 10 de Josué, ele começa uma batalha, só que o dia começou a ir embora, a noite começou a chegar. Aí Josué fala assim: sol, para aí, lua, volta. Tem gente que pensa assim, esse cara é maluco, né, falar isso. Deus ouviu. Aí Deus segura o sol, manda a lua voltar, o dia passa a ser mais extenso e Deus dá vitória a eles. Só que no versículo 11, ó, o teu irmão fala para ele assim, ó, tinha um rei mais poderoso. Esse rei tinha cavalos, esse rei tinha carros, esse rei tinha um exército extraordinário. Rei, o nome dele era Azor. O camarada era um Estados Unidos hoje, uma potência intransponível para ser derrotado. Pastor, o que aconteceu com Josué? O que Josué fez? Dobrou o joelho e orou: Deus, me dá uma estratégia hoje. O que eu vou fazer para vencer Azor? Azor é impossível. Deus chega para Josué e fala assim: Josué, ele tem um monte de carro lá, não tem? Tem. Ele tem um monte de cavalos lá, não tem? Tem. Corta as patas traseiras dos cavalos. Tem texto que fala assim: jarreta os cavalos. Jarretar é cortar a pata traseira. Desculpa, a pata não, o tendão traseiro do cavalo. Que o cavalo não vai ter como. Por quê? A força do cavalo, irmão, está nas suas patas traseiras. Olha, o teu irmão fala assim: oh. Fala, ó. Por que, pastor? O senhor falou assim, ó. Deus tem uma ideia para tudo, meu irmão. Josué foi lá na calada da noite e começou. Corta, irmãos, cortou de todos os cavalos. Quando chegou na hora da batalha, cadê a força de Azor? Não tinha. Cadê os carros de Azor? Não tinha. Por quê? Não tinha cavalo para conduzir. O que aconteceu, pastor? Deus deu vitória a Josué e o povo de Israel teve bênção, alcançou vitória. Só que no capítulo 12, Deus já olha, mostra para Josué que ele não tinha só Azor para derrotar, ele tinha mais 31 reis. Olha o teu irmão fala para ele assim, ó, foi uma estratégia nova para cada rei. Pastor, que
Que coisa linda, né? Isso é o nosso Deus, meu irmão. Ele tem uma estratégia nova para todo dia na nossa vida. Só que tem crentes que ele está querendo que Deus faça na vida dele com a oração de domingo. Hoje é terça. Deus quer te dar uma arma para terça. Pastor, mas a terça já está acabando. Deus tem uma arma nova para você vencer na quarta. Ei, se prepara, meu irmão. Deus tem estratégias de vitória para a tua vida. Pastor, mas a estratégia de terça não é igual a de quarta. Não. Como eu falei para você, num dia o sol e a lua parou, no outro já reta os cavalos, no outro entra com eles que eu vou te dar vitória. No outro, o que Deus fez com Josué? Bota o povo para pisar, o sacerdote para pisar no Jordão. Quando eles pisarem eu vou segurar a água lá. Vai lá, o restante é comigo. Aí, pastor, a gente começa a ver qual foi a outra estratégia que Deus deu a Josué. Jericó, como é que foi? Roda a cidade. Sexto dia, sétimo dia, vocês vão berrar, meu irmão, mas vocês vão berrar alto. Pastor, só loucura, né, que Deus fez com Josué, né? Só doideira, né? É. Por que Deus faz isso, pastor? Para mostrar que Deus é fiel. Mesmo que o meu inimigo seja maior do que eu, ele tem um ponto fraco. Pastor, aonde Deus atua? No ponto fraco do diabo. Qual foi a estratégia que Deus deu para Davi diante de Golias? Uma pedra. Qual era o ponto fraco de Golias? A testa. O teu irmão fala para ele assim, ó, teu adversário tem um ponto fraco. Fala para ele assim, ó, se prepara para Deus te dar uma estratégia para esse ponto fraco. Pastor, como é que Deus me dá uma estratégia para o ponto fraco do diabo? Aleluia. Ora. Não, ora muito. Ora pouco não. Como eu estou te falando, meu irmão, é uma batalha hoje, amanhã te respira e camba para outra. Sabe qual tem sido a minha oração esses dias? Senhor, renova a minha armadura todo dia. Antes de dormir eu dobro o meu joelho e falo, Senhor, renova a minha armadura nessa madrugada. Esses dias, irmãos, eu estava orando em casa. Foi de sexta para sábado. Isso. Pousou um urubu na minha janela. Mas não era urubu verdadeiro, não era demônio mesmo. Aí eu olhei aquilo e falei, tá repreendido. Dobrei meu joelho. Aí a pastora Tatiana teve um sonho. Que na minha rua havia uma chacina. Falava assim, você não tem noção o que Deus mostrou antes de você. Ela, então vamos orar. Pastor, eu estou orando pela minha rua hoje. Pastor, mas a chacina deve ser com o senhor, não sei lá, pô. O diabo é astuto, irmão. O diabo é sujo, pode atingir meu pai, minha mãe, minha esposa, meus vizinhos. Eu quero, pastor, que aconteça a chacina aí, eu vou para o inferno mesmo. Que evangelho é esse que eu estou vivendo? Né? Então, a gente tem que começar a entender a arma do diabo. Ele vem com uma, Deus está vindo com a outra. Pastor, Deus quer ver um exemplo? Jesus estava lá, pegou os discípulos. Tinha um camarada que não acreditava, que era o Tomé. Só que todo mundo coloca a culpa no Tomé. Fala assim, você não tem fé, disse, está igual também, que não tem fé. Mas Tomé tinha, irmão. Tomé só não acreditou. Tomé de onde falou, não é possível. Ressuscitar dos mortos? Não acontece isso. Ele até viu Lázaro ressuscitar lá, ó. Mas não, eu quero ver, eu quero tocar na ferida dele lá, ó. Eu quero meter a mão nele lá, ó. Pastor, tinha um tal do Filipe. Filipe, irmãos, chegou e falaram assim para ele: ô Natanael, tem alguma coisa boa? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Fala assim, vem ver. Um monte de discípulo que era problemático. Pedro a gente nem precisa falar, né? Pedro já está na cara, né? Aí tinha outros discípulos problemáticos, difíceis. O que Jesus fez? Primeiro Jesus trata eles nas dificuldades deles. Só que depois desse tratamento eles foram perfeitos? Não. Continuaram com um monte de problemas. Só que continuaram mais fortes.
Aquelas pessoas que Deus vai colocar na nossa mão vão ser para a gente ajudar elas, dar caminho para elas, ensinar elas. Para quê, pastor? Para que eu possa mostrar para elas que o reino de Deus precisa delas. Ei, eu não sou dono de ninguém, nem você, mas Deus vai colocar gente na nossa mão para a gente cuidar, para a gente tratar, para a gente tirar as arestas, tirar os problemas. Não, os problemas todos não vão sumir, não, vai continuar. Só que Deus vai nos ensinar, nos dar estratégias para essas pessoas. Pastor, o que eu vou fazer com eles? O que Jesus fez. Meu irmão, você está tratado, né? Você está forte, firme na igreja, aliançado com Jesus. Agora vamos discipular mais gente, vamos. O que Jesus falou para eles? Jesus ensinou e falou para eles assim, ó, depois é com vocês. O que Jesus está falando comigo hoje, pastor? Hoje eu estou pregando aqui, mas amanhã eu quero ver vocês pregando aqui. Hoje eu estou falando aqui. Hoje nós temos uma, creio só. Amanhã, daqui a pouco, nós vamos ter 5, 7, 10, 50, 100. Quem vai, pastor? É vocês. Deus vai levantar vocês. Por que pastor, Deus não vai fazer isso comigo? Deus não é maluco de fazer isso comigo. É sim. Sabe por causa de quê? Porque se eu olhar pela minha visão humana, eu também não tenho condições de estar aqui na frente, dirigindo uma igreja. Mas quem me garante aqui é Deus. Quem nos garante é Ele. Ei, se está difícil hoje, digo para você que vai piorar, mas com Ele melhora tudo, meu irmão, dá tudo certo. Pode ir para o mundo dar tudo errado, mas nós estamos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Jesus escolhe os seus discípulos, Ele não está olhando para a gente perfeita. Eu não estou olhando para vocês perfeitos. Você não está olhando para mim perfeitos. Eu sou cheio de falha, eu sou cheio de pecado, eu sou cheio de defeito. Nós todos somos cheios de defeitos. Mas te faço uma pergunta: Jesus deixa de nos abençoar? Jesus deixa de nos amar? Jesus deixa de nos prosperar? Jesus deixa de abrir portas na nossa vida? Por que, pastor, que Jesus não deixa? Porque o amor dele, irmão, supera os meus pecados. Eu vou continuar pecando junto com você. Claro que a gente também não vai começar a ter uma vida promíscua por aí, não estou falando disso. Estou falando que o amor de Jesus, ele supera os meus pecados. Ele é maior do que os meus pecados. O meu pecado me trará uma consequência dele. A Bíblia fala: a alma que pecar, essa morrerá. Então o meu pecado hoje aqui na terra vai me trazer consequências. Tem gente que fala assim, né? Vai pagar na eternidade, né? Não vai não. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Que isso, pastor? É aqui mesmo. Por quê, pastor? Porque Jesus fala que a alma que pecar, essa morrerá. E fala também que tudo que o homem plantar, ele vai colher, ele ceifará, ele vai tomar posse. Se eu estou plantando mentira, daqui a pouco vão mentir para mim. Se eu estou plantando engano, daqui a pouco vão me enganar. Se eu estou plantando calúnia, daqui a pouco vão me caluniar. Se eu estou plantando desonra, daqui a pouco vai haver desonra sobre a minha vida. Pastor, como é que acontece isso? Pecado. Você fez lá atrás, vou fazer contigo lá na frente. Esses dias eu ouvi um pastor falando assim: irmãos, o meu tio expulsou meu pai da igreja, falou: aqui você não vem mais, some daqui. Passou 20 anos, o filho dele disse para ele: some daqui. O que você faz aqui, a gente paga aqui mesmo. Não tem que esse negócio de vai voltar a vida, que vai ter o purgatório, que a gente vai ficar no purgatório lá. Não tem não, é aqui mesmo. Só que mesmo eu pecando, Deus me dá uma última oportunidade para mim, que o meu pecado seja perdoado. Ei, pastor, eu tenho pecado. Hoje há tempo de você pedir perdão a esse Deus, falar assim: Senhor, por favor, me perdoa, porque eu não posso morrer nesse pecado, eu não posso continuar nesse pecado. O que Jesus mais queria, irmãos, o que Jesus mais queria
Ele queria que os discípulos fossem iguais a eles, só que só que ele não conseguiu. Pedro tinha um jeito, fulano tinha outro, Bertano tinha outro, Ciclano tinha outro. Tanto que ele fala assim: Pai, são poucos, mas são meus. São poucos, mas eu quero usar esses poucos. Olha para o seu irmão, diga para ele assim, ó: Deus te dará discípulos, e você vai cuidar deles. Olha para ele e fala assim: e muito bem deles. Pastor, mas como é que eu vou atrás de discípulo? Como é que Deus vai trazer, né? Vai entrar por essa porta o discípulo e vai falar: Beth, eu quero ser sua discípula. Vai ser assim? Vai não. Até Jesus foi buscar. Até Jesus procurou. Por que eu não posso procurar também? Mas como é que eles vão vir até mim, pastor? Quer ver um exemplo? Dá um exemplo aqui da Edna, um exemplo da Edna. A Edna está lá nas causas, lá no fórum, de repente aparece alguém aflita, arrebentada, destruída. Aí olha para a Edna e fala: me ajuda. Ela: agora minha filha, você não tem noção. Edna começa a conversar, e a pessoa começa a se levantar. E Edna: vamos na igreja, vamos fazer Deus tem uma obra na sua vida. Ela aceita Jesus. Aí a Edna depois vai começar a discipular ela, ajudar ela, ensinar. Aí daqui a pouco essa moça já vai estar muito mais estruturada, firme, de pé. Daqui a pouco a Edna vai começar a falar para ela assim: olha, agora já está na hora de você ganhar mais um. Vamos ganhar. Olha, eu tenho uma amiga, e pronto, aí já era, aí foi. Pastor, por que Jesus fez isso? Fez. Como é que Jesus fez isso? Ele tinha 12, não tinha? Quando ele morreu, foi para o céu. Quem ficou? Quem ficou? Ficou Jesus? Ficou quem? Os 12. Aqueles 12 camaradas começaram a igreja. Quantos tem na igreja hoje, pastor? Só no Brasil são 40 milhões, mais de 40 milhões. Isso quer dizer o quê, pastor? Que se só no Brasil são 40 milhões, uma vez eu estava vendo a estatística aqui, no mundo inteiro, tem 1,1 bilhão de protestantes. Uau! O que é isso, pastor? Quase que uma terça parte, quase, não é lá para baixo. Isso quer dizer o quê, pastor? Que 1,1 bilhão começou com 1. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: olha, Deus quer fazer muito através da tua vida. Fala com fé para ele, fala para ele: Deus quer fazer muito através da tua vida. Eu quero encerrar com essa estatística mostrando para você que Deus não precisa fazer com milhões. Deus quer mudar a minha vida, para que através de mim outros possam ver, para que outros venham ter vida através da minha vida. Amém? Irmãos,